O déjà vu é uma experiência breve, mas intelectualmente provocadora. Em poucos segundos, o cérebro produz a convicção inequívoca de que o momento atual já foi vivido, mesmo quando não há qualquer registro consciente que sustente essa certeza. Não se trata de um pressentimento vago, tampouco de imaginação fértil. É um estado cognitivo específico, mensurável, estudado há décadas pela neurociência e pela psicologia experimental. Para compreender o que acontece no cérebro durante o déjà vu, é necessário separar sensação de explicação. A sensação é clara: familiaridade intensa diante de uma situação nova. A explicação exige entender como o cérebro codifica, reconhece e valida experiências como memórias legítimas. O ponto central não é a lembrança em si, mas o sinal de familiaridade, um marcador neural que normalmente informa ao sistema cognitivo que algo pertence ao passado. Em condições normais, o cérebro distingue dois processos complementares. O primeiro é o reconhecimento, responsável por detectar familiaridade. O segundo é a recordação, que recupera detalhes contextuais, quando ocorreu, onde, com quem. No déjà vu, esses processos se dissociam. O reconhecimento dispara com força, enquanto a recordação falha em fornecer qualquer registro contextual verificável. O resultado é uma familiaridade sem origem. Essa dissociação ocorre porque o cérebro não funciona como um arquivo cronológico perfeito. Ele opera por probabilidades, atalhos e inferências rápidas. A eficiência do sistema depende justamente dessa capacidade de decidir, em frações de segundo, se algo é novo ou conhecido. O déjà vu surge quando esse sistema comete um erro transitório de classificação. Estudos de neuroimagem mostram que esse erro envolve áreas específicas ligadas à memória e ao tempo. Em especial, circuitos responsáveis por comparar experiências atuais com padrões previamente armazenados. Quando há um descompasso temporal, um atraso mínimo quase imperceptível na transmissão da informação sensorial, o cérebro pode interpretar o estímulo atual como se já tivesse sido processado antes. Não é que o evento aconteceu duas vezes, é que o cérebro acredita que aconteceu. Esse tipo de descompasso pode ser provocado por microvariações na comunicação neural. A informação chega ao sistema de reconhecimento antes de ser integrada plenamente ao sistema de contextualização. Em termos funcionais, o cérebro reconhece antes de entender. Quando a etapa seguinte falha em confirmar a origem da familiaridade, instala-se a estranheza característica do déjà vu. É por isso que o fenômeno é mais comum em ambientes complexos, ricos em estímulos visuais e espaciais. Ruas desconhecidas, edifícios amplos, salas cheias de padrões geométricos. Esses cenários ativam múltiplas rotas de processamento simultaneamente. Quanto maior a carga cognitiva, maior a probabilidade de pequenas assincronias internas. Outro fator relevante é a similaridade estrutural. O cérebro é extremamente sensível a padrões. Uma situação inédita pode compartilhar elementos suficientes com experiências anteriores, disposição espacial, iluminação, sequência de ações. Mesmo que nenhum evento idêntico tenha ocorrido, a semelhança parcial é suficiente para enganar o sistema de reconhecimento. Importante notar, o déjà vu não indica falha permanente, doença ou distúrbio mental. Pelo contrário, ocorre com mais frequência em cérebros jovens, saudáveis e altamente ativos cognitivamente. A incidência diminui com a idade, à medida que os sistemas de memória se tornam mais conservadores e menos propensos a disparos espontâneos de familiaridade. Do ponto de vista científico, o déjà vu é um subproduto da eficiência cerebral, um efeito colateral de um sistema projetado para decidir rápido, antecipar cenários e economizar energia. O cérebro prefere errar ocasionalmente para mais do que perder tempo analisando cada estímulo como se fosse absolutamente novo. O desconforto do déjà vu não vem da sensação em si, mas do conflito interno que ela gera. O cérebro detecta uma incongruência. Algo parece conhecido, mas não pode ser comprovado. Esse conflito ativa mecanismos de verificação consciente, produzindo a impressão de falha na realidade. Em segundos, o sistema se reorganiza, a sensação se dissipa e o evento segue sem consequências. Nesse primeiro episódio, fica estabelecido um ponto fundamental.
O déjà vu não é memória do passado nem antecipação do futuro. É um erro momentâneo de sincronia entre sistemas cerebrais distintos, um curto-circuito cognitivo que revela de forma rara e fascinante como o cérebro constrói a sensação de realidade em tempo real. O que permanece em aberto e será aprofundado adiante é por que esse erro ocorre em alguns momentos específicos, por que certas pessoas o experimentam com mais intensidade e o que ele revela sobre a forma como o cérebro lida com tempo, consciência e identidade. Para avançar na compreensão do déjà vu, é indispensável examinar um mecanismo cerebral frequentemente ignorado fora do meio científico: o sistema de familiaridade. Reconhecer algo como conhecido não é o mesmo que lembrar de algo de forma consciente. O cérebro mantém esses processos separados porque eles atendem a funções distintas e operam em velocidades diferentes. A familiaridade é um julgamento rápido, automático e pré-consciente. Ela responde à pergunta mais básica que o cérebro faz o tempo todo: isso é novo ou já foi visto antes? Essa avaliação ocorre antes mesmo que a consciência tenha tempo de formular uma narrativa sobre o que está acontecendo. É um mecanismo antigo, eficiente e energeticamente econômico. A recordação consciente, por outro lado, é lenta, detalhada e custosa. Ela exige a reconstrução de contexto, a localização temporal do evento e a integração com outras memórias autobiográficas. Quando você se lembra de um episódio específico da sua vida, o cérebro está realizando um trabalho complexo de recomposição, não apenas de identificação. No déjà vu, apenas o primeiro sistema entra em ação. A familiaridade surge com intensidade, mas o segundo sistema não consegue confirmar a origem dessa sensação. Não há dados suficientes para sustentar a lembrança. O cérebro, então, entra em um estado transitório de inconsistência interna. Essa falha não ocorre por acaso. O sistema de familiaridade foi projetado para errar ocasionalmente. Ele opera por aproximação estatística, não por verificação exata. Sempre que uma experiência atual compartilha padrões suficientes com experiências anteriores, ritmo, organização espacial, sequência perceptiva, o sinal de já visto pode ser ativado, mesmo na ausência de uma memória real correspondente. O aspecto mais relevante é que o cérebro não tem acesso direto à origem desse sinal. A familiaridade não vem acompanhada de um rótulo explicativo, ela simplesmente aparece. Quando a consciência tenta entender o motivo daquela sensação, não encontra respaldo. Surge então a estranheza cognitiva típica do déjà vu. Experimentos em laboratório demonstram esse efeito de forma controlada. Pessoas expostas repetidamente a estímulos semelhantes, mas não idênticos, começam a relatar sensações de reconhecimento sem conseguir identificar a fonte. O cérebro responde à estrutura do estímulo, não ao conteúdo específico. Ele reconhece o formato da experiência, não o evento em si. Esse detalhe é crucial. O cérebro humano não armazena a realidade como um registro fiel. Ele armazena modelos. Esses modelos são abstrações que permitem prever o mundo com rapidez. Quando uma situação nova se encaixa bem demais em um modelo antigo, o sistema de familiaridade reage como se estivesse diante de algo conhecido. Durante o déjà vu, a consciência percebe essa reação como um erro lógico. Se isso é familiar, eu deveria lembrar. Mas o cérebro não funciona segundo essa lógica narrativa. Ele não foi projetado para explicar cada decisão interna à consciência. Ele foi projetado para agir rápido e com eficiência adaptativa. Outro elemento importante é o papel da atenção. O déjà vu costuma ocorrer quando a atenção oscila entre estados de foco e dispersão. Nesses momentos, o processamento sensorial pode ser fragmentado. Parte da informação é registrada de forma superficial, enquanto outra parte é processada com mais profundidade. Essa assimetria favorece julgamentos prematuros de familiaridade. Além disso, o cérebro possui mecanismos de verificação tardia. Quando a sensação de familiaridade surge sem confirmação contextual, sistemas de monitoramento entram em ação. Eles avaliam a coerência da experiência. É nesse ponto que muitas pessoas relatam a consciência súbita de que algo não está certo, mesmo sem saber explicar o quê. Esse conflito interno é resolvido rapidamente. O cérebro ajusta o julgamento inicial, reclassifica a experiência como nova e encerra o episódio.
O déjà vu não deixa rastros duradouros porque o sistema de memória entende que não houve um evento real a ser armazenado. Do ponto de vista científico, isso revela algo profundo sobre a mente humana. A sensação de certeza não é prova de veracidade. O cérebro pode produzir convicção intensa sem base factual correspondente. O déjà vu é um exemplo claro de como a consciência recebe apenas o resultado final de processos invisíveis, sem acesso direto às etapas intermediárias. Neste ponto, fica evidente que o déjà vu não é um mistério inexplicável, mas uma janela rara para observar o funcionamento interno da cognição humana. Ele expõe a diferença entre reconhecer e lembrar, entre sentir e comprovar, e mostra que a realidade percebida é, em grande parte, uma construção inferencial contínua. O que ainda precisa ser examinado é por que, em alguns momentos, esse sistema falha de forma mais pronunciada, por que certas pessoas vivenciam o déjà vu com mais frequência, e o que fatores como estresse, fadiga mental e carga cognitiva têm a ver com esses episódios. O déjà vu também pode ser compreendido como um fenômeno de tempo, não do tempo físico medido por relógios, mas do tempo neural construído internamente pelo cérebro. A experiência consciente depende de uma coreografia precisa entre múltiplos sistemas que processam informações em velocidades diferentes. Quando essa coreografia sofre um microdesalinhamento, a percepção de realidade pode se alterar por alguns instantes. O cérebro não recebe o mundo como um fluxo contínuo e homogêneo. Cada modalidade sensorial, visão, audição, propriocepção, percorre trajetórias distintas com latências próprias. A visão, por exemplo, exige etapas complexas de processamento antes que a informação se torne consciente. O som chega mais rápido. A integração desses sinais ocorre por estimativa. O cérebro calcula o agora com base em previsões e correções sucessivas. Para funcionar, esse sistema precisa antecipar. O cérebro prevê o que está prestes a acontecer para reduzir atrasos e manter a sensação de continuidade. Essa estratégia, conhecida como codificação preditiva, é extremamente eficiente, mas não é infalível. Em situações específicas, a previsão pode ser registrada como se já tivesse ocorrido. Quando isso acontece, o presente é interpretado como passado. No déjà vu, uma hipótese robusta sustenta que o cérebro gera uma previsão tão precisa do estímulo imediato que o sinal de familiaridade é disparado antes da confirmação sensorial completa. Em termos práticos, o cérebro reconhece o evento antes de vivenciá-lo plenamente. Quando a experiência real chega, ela coincide com a previsão, e essa coincidência é interpretada como repetição. Esse mecanismo não exige erro grosseiro. Basta uma diferença de milissegundos entre o momento em que a previsão é registrada e o momento em que o estímulo real é integrado à consciência. O cérebro não sinaliza essa diferença como um atraso técnico, ele a traduz como familiaridade inexplicável. Esse tipo de assincronia é mais provável em estados de leve fadiga mental, atenção flutuante ou alta carga cognitiva. Nessas condições, os sistemas de verificação temporal operam com margens maiores de tolerância. O cérebro continua eficiente, mas menos rigoroso na validação cronológica dos eventos. Importante destacar que o cérebro não armazena carimbos de tempo precisos para cada experiência. Ele reconstrói a sequência temporal a partir de pistas contextuais. Quando essas pistas são insuficientes ou ambíguas, a distinção entre agora e já aconteceu pode se tornar instável. O déjà vu emerge exatamente dessa instabilidade. Experimentos com estimulação cerebral e registros eletrofisiológicos indicam que pequenas perturbações em circuitos temporais podem induzir sensações de familiaridade sem conteúdo mnésico associado. O sujeito não lembra de nada específico, mas sente com convicção que aquilo não é novo. O cérebro preenche o vazio explicativo com a sensação de repetição. Esse fenômeno revela um aspecto pouco intuitivo da consciência. Ela não é uma transmissão fiel do presente, mas uma construção retrospectiva imediata. O cérebro integra informações, valida previsões e só então apresenta o resultado à consciência como realidade atual. O déjà vu ocorre quando essa validação chega com ruído. Por isso, a experiência é curta.
Assim que os sistemas de correção temporal detectam inconsistência, ausência de memória contextual, falta de continuidade narrativa, o julgamento é ajustado. O cérebro reclassifica o evento como novo e encerra o conflito. A consciência registra o estranhamento, mas não o prolonga. O déjà vu, portanto, não exige memória falsa nem alucinação. Ele pode surgir simplesmente porque o cérebro, ao tentar ser rápido e preciso, se antecipa demais. O presente é reconhecido antes de ser plenamente vivido. A familiaridade não vem do passado, mas da previsão. Esse entendimento desloca o fenômeno de qualquer interpretação extraordinária para o centro da neurociência cognitiva. O déjà vu passa a ser um indicador da sofisticação e das vulnerabilidades de um sistema que precisa operar em tempo real, sob incerteza constante. Neste episódio, o ponto-chave fica claro. O cérebro não apenas reage ao mundo, ele o antecipa, e ocasionalmente essa antecipação é confundida com lembrança. O déjà vu não acontece ao acaso. Ele tende a emergir em contextos bem definidos, quando o cérebro opera sob condições específicas de atenção, esforço mental e interpretação do ambiente. Compreender esses gatilhos é essencial para afastar explicações imprecisas e situar o fenômeno dentro de um modelo cognitivo consistente. A atenção humana não é contínua nem uniforme. Ela oscila naturalmente entre estados de foco e dispersão. Em muitos momentos do cotidiano, o cérebro processa informações de forma parcial, priorizando alguns estímulos enquanto relega outros a um plano secundário. Esse funcionamento é adaptativo, mas cria condições propícias para julgamentos rápidos e ocasionalmente imprecisos. Durante episódios de atenção fragmentada, parte da informação sensorial é registrada de maneira superficial, outra parte é integrada com maior profundidade. Essa assimetria pode levar o sistema de familiaridade a se antecipar à avaliação contextual completa. O cérebro reconhece padrões antes de reconstruir o significado do cenário em que eles aparecem. É por isso que o déjà vu ocorre com frequência em situações aparentemente banais. Caminhar por um lugar novo, entrar em um ambiente desconhecido, ouvir uma conversa comum. Não são eventos marcantes, são contextos ricos em estímulos semelhantes aos já vividos. O cérebro percebe a estrutura geral antes de confirmar os detalhes. A carga cognitiva exerce papel decisivo nesse processo. Quando o cérebro está lidando simultaneamente com múltiplas demandas, decisões rápidas, informações novas, estímulos concorrentes, ele simplifica etapas. A verificação minuciosa do contexto perde prioridade. O sistema de familiaridade, mais rápido, assume a dianteira. Essa dinâmica é reforçada pelo fato de o cérebro humano ser altamente sensível a regularidades espaciais e temporais. Ambientes organizados de forma previsível, com padrões repetitivos, ativam modelos mentais já existentes. Mesmo que o local seja novo, sua organização pode coincidir com representações previamente armazenadas. O resultado é a sensação de reconhecimento sem lembrança. Outro fator relevante é o estado emocional neutro. O déjà vu raramente ocorre em situações de forte emoção. Estados emocionais intensos recrutam sistemas adicionais de verificação e ancoragem contextual. Em momentos emocionalmente neutros, o cérebro opera com maior economia, confiando mais em atalhos cognitivos. A atenção dividida também contribui. Quando o indivíduo realiza uma ação automática, caminhar, dirigir, observar sem foco deliberado, o processamento se torna mais preditivo. O cérebro supõe o que está acontecendo com base em experiências anteriores. Se a previsão coincide parcialmente com o estímulo real, a familiaridade é ativada. Esse fenômeno explica por que muitas pessoas relatam déjà vu ao viajar, estudar novos ambientes ou realizar tarefas rotineiras em locais diferentes. A mente reconhece a configuração da experiência, não o evento específico. A sensação surge antes que a consciência tenha tempo de identificar a novidade real da situação. Importante frisar, o déjà vu não indica distração excessiva nem falha cognitiva significativa. Ele surge justamente porque o cérebro está funcionando de forma eficiente, priorizando velocidade e economia de recursos.
A inconsistência aparece apenas quando o sistema de correção entra em ação e percebe que não há memória correspondente. Esse momento de correção é breve. O cérebro ajusta a interpretação, reclassifica o estímulo como novo e dissolve a sensação. O indivíduo permanece com a impressão de estranheza, mas sem qualquer prejuízo funcional. Do ponto de vista científico, o déjà vu revela a dependência profunda da consciência em relação à atenção e ao contexto. A percepção do presente não é uma fotografia fiel do ambiente, mas uma síntese dinâmica construída sob restrições cognitivas. Quando essas restrições se intensificam, a probabilidade de julgamentos ambíguos aumenta. Este episódio estabelece, portanto, um princípio central. O déjà vu é mais provável quando o cérebro opera no limite entre foco suficiente para reconhecer padrões e atenção insuficiente para validar plenamente o contexto. É nesse intervalo estreito que a familiaridade sem memória encontra espaço. Para compreender por que o déjà vu pode surgir mesmo na ausência total de lembranças conscientes, é necessário examinar um componente discreto, porém decisivo da cognição humana: a memória implícita. Diferentemente da memória autobiográfica, ela não armazena eventos com datas, locais ou narrativas pessoais. Ela armazena regularidades. A memória implícita registra padrões estatísticos do mundo, sequências espaciais, ritmos perceptivos, estruturas visuais, disposições ambientais. Ela opera silenciosamente, sem solicitar atenção consciente. Graças a ela, reconhecemos um ambiente como familiar, antes mesmo de identificar o que exatamente o torna assim. Esse sistema não pergunta onde ou quando algo foi vivido. Ele pergunta apenas: isso se encaixa em um modelo já conhecido? Quando a resposta é positiva, o sinal de familiaridade é ativado. O déjà vu pode ser entendido como a ativação desse sinal na ausência de uma memória episódica correspondente. O cérebro constrói modelos internos do mundo ao longo de toda a vida. Esses modelos são abstrações. Um corredor pode nunca ter sido visitado antes, mas sua largura, iluminação, proporções e organização espacial podem coincidir quase perfeitamente com dezenas de outros corredores já experienciados. O modelo é ativado, a familiaridade surge, a lembrança não. Essa dinâmica explica por que o déjà vu é comum em ambientes arquitetonicamente previsíveis: prédios institucionais, hotéis, centros comerciais, ruas planejadas. Não se trata de repetição literal, mas de convergência estrutural. O cérebro reconhece a forma da experiência. Outro aspecto crucial é que a memória implícita não discrimina a novidade com rigor. Ela foi projetada para facilitar a adaptação rápida, não para garantir precisão histórica. Quando um estímulo novo se aproxima demais de um padrão conhecido, o sistema reage como se estivesse diante de algo recorrente. Esse mecanismo é reforçado pela aprendizagem inconsciente. Ao longo do tempo, o cérebro absorve padrões de organização do mundo sem que o indivíduo perceba. Essas informações ficam disponíveis para uso imediato, mas sem acesso consciente direto. Quando acionadas, geram sensações, não lembranças. Durante o déjà vu, a consciência tenta interpretar essa sensação. Procura uma origem, um episódio anterior, uma referência pessoal. Não encontra. O conflito emerge exatamente desse descompasso entre um sistema que sabe e outro que não consegue explicar o que sabe. Esse tipo de reconhecimento sem lembrança não é exclusivo do déjà vu. Ele aparece em julgamentos intuitivos, preferências inexplicáveis e decisões rápidas baseadas em experiência acumulada. O déjà vu apenas torna esse processo visível, porque ocorre fora de um contexto funcional claro. Do ponto de vista neurocientífico, isso demonstra que a memória humana não é unitária. Ela é composta por múltiplos sistemas que operam com regras diferentes e objetivos distintos. A coerência da experiência consciente depende do alinhamento temporário entre esses sistemas. Quando esse alinhamento falha, a estranheza aparece. Importante destacar: o cérebro não erra ao ativar a familiaridade. Ele responde corretamente aos dados disponíveis.
O erro, se assim pode ser chamado, está na expectativa da consciência de que toda familiaridade deva vir acompanhada de uma narrativa verificável. O déjà vu expõe essa expectativa como ilusória. Ele mostra que grande parte do conhecimento humano é tácito, estrutural e não verbalizável. O cérebro reconhece antes de explicar, e às vezes reconhece sem jamais explicar. Neste episódio, fica claro que o déjà vu não exige memória falsa nem distorção perceptiva. Ele pode emergir simplesmente da coincidência entre um estímulo novo e um padrão antigo, armazenado fora do alcance da consciência. Quando o déjà vu acontece, a primeira reação costuma ser estranhamento. A sensação é clara, intensa, mas paradoxal. Algo parece conhecido, embora não exista nenhuma lembrança concreta que justifique essa familiaridade. Para compreender por que isso ocorre sem representar um problema mental, é necessário observar como o cérebro saudável lida com sinais conflitantes. O cérebro humano não é um sistema passivo que apenas registra o mundo. Ele é um sistema ativo, preditivo e regulador. A todo instante, ele formula hipóteses sobre o que está acontecendo, compara essas hipóteses com os estímulos sensoriais disponíveis e ajusta sua interpretação da realidade em tempo real. Esse processo é invisível à consciência, mas sustenta toda a experiência cotidiana. No funcionamento normal, o cérebro opera com camadas hierárquicas de controle. Sistemas rápidos entram em ação primeiro. Eles avaliam familiaridade, detectam padrões e antecipam eventos. Sistemas mais lentos entram depois, avaliando contexto, coerência temporal e significado. O déjà vu ocorre quando essa hierarquia se desalinha por alguns instantes. É importante compreender que esse desalinhamento não é uma falha estrutural, ele é um efeito colateral previsível de um sistema que precisa operar com velocidade. O cérebro prefere correr o risco de errar pontualmente do que atrasar decisões. Essa estratégia garante sobrevivência, adaptação e eficiência, mas abre espaço para inconsistências momentâneas. Em cérebros saudáveis, essas inconsistências são rapidamente detectadas e corrigidas. A sensação de familiaridade surge, mas logo entra em conflito com a ausência de memória contextual. O cérebro percebe que algo não se encaixa. Esse reconhecimento da incongruência é o que diferencia o déjà vu saudável de qualquer estado patológico. A capacidade de duvidar da própria sensação é um marcador central de saúde cognitiva. No déjà vu comum, o indivíduo não aceita a familiaridade como verdade absoluta. Ele estranha, questiona internamente e segue adiante. Não há construção de crenças nem tentativa de explicar o fenômeno com narrativas rígidas. Estados mentais cotidianos influenciam diretamente a probabilidade de ocorrência do déjà vu. Fadiga mental, atenção dividida, excesso de estímulos e leve privação de sono alteram o equilíbrio entre sistemas rápidos e sistemas de controle. O cérebro continua funcional, mas opera com margens mais flexíveis de validação. Nessas condições, o sistema de familiaridade torna-se mais sensível. Ele reage com maior facilidade a padrões parcialmente conhecidos. Ao mesmo tempo, os sistemas responsáveis por verificar a origem dessa familiaridade demoram alguns instantes a responder. Esse intervalo é suficiente para que o déjà vu se manifeste como experiência consciente. É fundamental destacar que o cérebro não interpreta isso como erro grave. Para ele, trata-se de uma flutuação aceitável dentro de um sistema altamente complexo. O próprio fato do fenômeno ser breve demonstra que os mecanismos de autorregulação estão funcionando corretamente. Quando o cérebro detecta que não há memória real associada à familiaridade, ele recalibra sua interpretação. A sensação se dissolve. O evento não é consolidado como lembrança, nem interfere no comportamento subsequente. A experiência é registrada apenas como estranha, não como significativa. A diferença entre o déjà vu saudável e manifestações clínicas não está na sensação inicial, mas no que acontece depois dela. Em quadros patológicos, o sistema de correção falha.
A familiaridade deixa de ser questionada e passa a ser interpretada como evidência concreta. No déjà vu comum, isso não ocorre. Outro ponto decisivo é a frequência. O déjà vu saudável é episódico. Ele não se repete de forma insistente nem domina a experiência subjetiva. O cérebro não fixa a atenção excessiva no fenômeno. Ele o trata como ruído momentâneo dentro de um fluxo contínuo de percepção. Do ponto de vista neurocientífico, o déjà vu revela algo profundo sobre a mente humana. A estabilidade da consciência não depende de ausência de erros, mas da capacidade de corrigi-los rapidamente. O cérebro não precisa ser perfeito para ser funcional, ele precisa ser adaptável. O déjà vu mostra que a mente humana tolera pequenas inconsistências internas sem perder coerência global. Isso é sinal de robustez, não de fragilidade. Um sistema incapaz de errar momentaneamente seria rígido demais para lidar com a complexidade do mundo real. Ao compreender isso, o déjà vu deixa de ser interpretado como falha, defeito ou sinal de algo oculto. Ele passa a ser entendido como subproduto inevitável de um cérebro que antecipa, compara, julga e corrige em tempo real. Um cérebro que precisa decidir antes de ter certeza absoluta. Este episódio estabelece, portanto, um ponto essencial. O déjà vu não é um problema a ser eliminado. Ele é um efeito colateral de um sistema cognitivo sofisticado, rápido e eficiente. A mente humana não funciona apesar dessas flutuações. Ela funciona por causa da arquitetura que as permite. Ao longo desta série, o déjà vu foi progressivamente deslocado de um território de estranhamento para um campo de compreensão científica. Neste ponto final, ele deixa de ser apenas um fenômeno cognitivo específico e passa a cumprir uma função maior: revelar como a mente humana constrói a experiência da realidade. O que chamamos de consciência não é um espelho do mundo. Ela não acompanha cada etapa do processamento cerebral, nem observa diretamente os mecanismos que a produzem. A consciência é o resultado final de uma cadeia de inferências, comparações e validações que ocorrem fora do alcance introspectivo. O déjà vu surge quando essa cadeia se torna momentaneamente visível. Em condições normais, o cérebro integra informações sensoriais, ativa modelos internos, testa previsões e valida a coerência antes que qualquer experiência se torne consciente. Esse processo acontece de forma tão rápida que a mente o interpreta como imediato. No entanto, ele não é instantâneo. Existe sempre um pequeno intervalo entre o processamento neural e a experiência consciente. O déjà vu ocorre quando esse intervalo deixa de ser completamente transparente. Um sinal de familiaridade é gerado sem que o restante do sistema consiga confirmar sua origem. A consciência recebe, ao mesmo tempo, a sensação de reconhecimento e a ausência de explicação. Esse conflito expõe a arquitetura inferencial da mente. Esse ponto é crucial. A consciência não tem acesso direto às causas de suas próprias sensações. Ela confia nos sinais que recebe. Quando esses sinais entram em desacordo, a estranheza surge não como erro de percepção, mas como evidência de limites introspectivos. O cérebro sabe mais do que a consciência consegue justificar. O déjà vu demonstra que a sensação de realidade depende menos do conteúdo externo e mais da coerência interna entre sistemas cerebrais. Quando essa coerência se rompe por instantes, a experiência do mundo vacila, mas não se desfaz. A mente corrige rapidamente a inconsistência e preserva a continuidade da percepção. Isso revela uma característica fundamental da cognição humana. A realidade consciente é uma construção dinâmica, não um registro passivo. O cérebro interpreta o mundo antes de apresentá-lo à consciência. Ele não pergunta primeiro, ele infere. O déjà vu é o momento em que essa inferência se torna perceptível como tal. Outro aspecto revelado pelo fenômeno é a natureza probabilística da mente. O cérebro não trabalha com certezas absolutas, ele opera com estimativas, aproximações e modelos incompletos. Quando um estímulo novo se encaixa bem demais em um modelo antigo, a familiaridade surge mesmo sem base factual correspondente. A consciência tende a interpretar familiaridade como prova de repetição real. O déjà vu desmonta essa suposição.
Ele mostra que sentir certeza não equivale a possuir evidência. O cérebro pode produzir convicção intensa com base em inferência estatística, não em memória concreta. Essa constatação tem implicações que vão além do fenômeno em si. Ela sugere que grande parte da experiência humana é construída a partir de processos que não podem ser acessados ou verbalizados. O que sentimos como evidente é muitas vezes apenas o resultado final de cálculos inconscientes. O déjà vu também expõe a resiliência da consciência. Apesar da incongruência interna, a mente não entra em colapso. Ela tolera o erro local, ajusta a interpretação e segue adiante. A estabilidade da experiência consciente não depende de ausência de falhas, mas da capacidade de corrigi-las rapidamente. Esse ponto é central para compreender a mente humana como sistema adaptativo. Um cérebro incapaz de gerar erros transitórios seria rígido demais para lidar com a complexidade do mundo real. A flexibilidade cognitiva exige margem para inconsistências momentâneas. O déjà vu, portanto, não é um defeito a ser eliminado. Ele é um subproduto inevitável de um cérebro que antecipa o futuro imediato, reconhece padrões e economiza recursos. Ele revela a eficiência do sistema, não sua fragilidade. Ao final desta análise, o fenômeno pode ser compreendido com clareza. O déjà vu não fala sobre vidas passadas, nem sobre falhas ocultas, nem sobre dimensões paralelas. Ele fala sobre o presente consciente e sobre como ele é construído a partir de inferências rápidas, modelos internos e validações imperfeitas. Compreender o déjà vu é compreender que a mente humana não observa a realidade de fora. Ela a produz internamente, a partir de sinais incompletos, previsões probabilísticas e correções constantes. A sensação de realidade é um equilíbrio dinâmico, não um estado fixo. O valor científico do déjà vu está exatamente aí. Ele funciona como uma fissura breve que permite observar a engrenagem da consciência em funcionamento. Um momento em que o cérebro revela, sem intenção, os bastidores da experiência subjetiva. Encerrar esta série é reconhecer que o déjà vu não é um mistério a ser romantizado, mas um fenômeno que ilumina os limites e as capacidades da mente humana. Ele mostra que viver o presente é, em grande parte, confiar em processos que nunca veremos diretamente e que, ainda assim, sustentam tudo o que chamamos de realidade.